alunos do estado do Paraná, do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de número 104. Eu sou a professora Cleide de Língua Portuguesa e na aula de hoje a gente vai dar continuidade da aula da professora Tânia, ok? Vamos para a temática da aula? A temática da nossa aula são gráfico, né? Temos mais aqui infográfico e artigo de divulgação científica. Quais são os objetivos da aula de hoje? Diferenciar gráfico e infográfico, analisar o gênero artigo de divulgação científica, compreender a função dos usos dos gráficos e infográficos nos textos de divulgação científica e localizar informações explícitas no texto. Bora lá, gente. Então, hoje a gente vai retomar essa aula e a gente vai ver mais um detalhe sobre o artigo de divulgação científica. Na aula anterior da professora Tânia, vocês já viram alguns detalhes, algumas informações, alguns conceitos sobre gráfico e infográfico. Então, nós vamos retomar para recapitular. Vamos na telinha? Gráfico é uma representação geométrica de conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. E o que é o infográfico? Eu coloquei aqui ao lado dessa imagem do infográfico, info, que vem de informação, e gráfico, que representa a imagem e a ilustração. O infográfico é um gênero textual que vocês viram, só reafirmando, que traz informações textuais com resumo didático. Eu coloquei um outro conceito aqui, acrescentando ao conceito da aula anterior. Através de imagens, que mais? Setas, cores e uso de outros elementos visuais gráficos para explicar um processo de pesquisa realizada. Isso mesmo. Bora lá? Quais são as diferenças do elementos gráficos e infográficos? Nós temos nos gráficos alguns elementos: número, título, fonte, nota, chamada. Ok? No infográfico, o que nós temos? Textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, fundos, tabelas, ilustrações e fotografias. Então, essas são as diferenças dos gráficos e infográficos. Questão de número 1, já estamos aqui na questão de número 1, só para a gente retomar o nosso conteúdo. Vamos lá? Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? Então, vocês vão analisar, lembrar da aula anterior e vão escrever aí com as palavras de vocês. Qual é a finalidade do gênero infográfico? Já voltamos.
Vamos à correção? Então, a pergunta seria qual a finalidade desse tipo de gênero, né? Desse tipo. Qual é a finalidade? Divulgar o quê? Informações sobre faixa etária de pessoas que acessam o Instagram. Eu não sei se vocês observaram, mas aqui tem uma pesquisa, nós temos a idade aqui das faixas etárias, do número de pessoas por faixa etárias que acessam o Instagram. Então, essa era a observação que vocês deveriam ter feito. Voltando lá, a correção, então, é divulgar informações sobre faixa etária de pessoas que acessam o Instagram. Muito bem, turma. Próxima questão de número 2. Essa questão de número 2, eu quero que vocês escrevam qual é o maior público de usuário do Instagram de acordo com o infográfico. Então, novamente, vocês vão analisar ali o Instagram. Essa pergunta é muito fácil, tudo bem? E vocês vão escrever com as palavras de vocês quais são os maiores, as maiores idades, ou seja, faixa etária que acessa, o maior público que acessa o Instagram. E já voltamos.
Vamos à correção, turma? Então, a correção, nós temos aqui a marcação da flechinha para os bons alunos que são atentos e observadores. Então, a prof colocou uma flecha aqui. Então, que marca que jovens são a maioria dos usuários. Então, essa é a nossa resposta. Veja que fácil, né, turma? Muito fácil. Próximo. Nós vamos agora falar de um artigo de divulgação científica. O que é um artigo de divulgação científica, professora? É a mesma coisa daquele que você estava falando? Ele é um artigo que são publicados com bases em dados científicos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Bora lá, gente? O tema desse artigo: por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Vamos lá? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Então, nós temos aqui, turma, começa com uma pergunta, esse artigo, e logo embaixo aqui, nós temos aqui um subtítulo, que seria um pequeno resumo do que será abordado durante o texto. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado descoberto pela fisiologia russo Ivan Pavlov, em 1849 a 1936. Em um experimento clássico, toda vez que ele alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar. Continuação do texto. Mesmo sem ver a carne nem sentir o seu cheiro, prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais adiante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Isso é muito verdade. Afirma a fisiologia Sara Lagnado, da Universidade de São Paulo, da USP. Então, vocês gostaram desse artigo de divulgação científica? Claro que sim. Ele é bem esclarecido, é um texto curto, ele é muito claro e objetivo. E ele está fundamentado em pesquisa. Por isso que nós chamamos de artigo de divulgação científica. Vamos para esse quiz? Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Aí temos aqui que eu falei que é um pequeno resumo, digamos assim, do que a autora vai discorrer no texto. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Que tipo de informação o subtítulo apresenta ao leitor? Letra A. Informação hipotética. Letra B. Informação comprovada cientificamente. Letra C. Informação sensacionalista. Letra D. Informação incoerente. Vamos lá, turma, e já retornamos.
Vamos retomar e ver o que você escreveu e ver se tem a ver com o que a prof escreveu, mas na verdade ali, né, era para marcar uma alternativa, com certeza, mas eu tenho algumas informações a mais que eu acrescentei na resposta. Vamos lá? É a letra B, claro, né? Porque a prof falou que o quê? Que o artigo que nós estamos falando hoje é um artigo de divulgação científica. Então, apresenta uma informação comprovada cientificamente. Aí a prof colocou, o que é um artigo de divulgação científica? É o texto que discorre um conhecimento científico, sim, com o propósito de popularizar a ciência. Pode explicar fatos, ideias, conceitos e descobrimentos ligados às tarefas científicas e tecnológicas. Então, você pode escrever, acrescentar à sua resposta esse conceito que a professora colocou, para que você tenha uma ideia mais ampla, ou seja, uma resposta mais completa e você possa gravar o que é um artigo de divulgação científica. Próximo quiz. Leia o subtítulo A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Então aqui, lembra que a professora falou que o artigo de divulgação científica, nesse começa com a pergunta e a autora ela coloca um subtítulo aqui, como se fosse dando um parecer, o que vai discorrer no texto. Qual é a função do subtítulo no artigo lido? Letra A, apresentar um breve resumo do que terá no texto. Letra B, apresentar uma resposta ao título. Letra C, apresentar uma opinião do autor. Letra D, apresentar uma estratégia de leitura. Essa pergunta é muito fácil, né? E vocês vão acertar. Já voltamos.
Retomando com a resposta de vocês, vamos lá? Letra A, é claro, né, gente? Apresentar um breve resumo do que terá no texto. E a prof comentou no início da aula, logo quando nós começamos a ler o texto e lemos ali o pequeno subtítulo. Questão de número 3. Vamos analisar o texto abaixo e diga qual é o gênero ele pertence, o que ele informa. Então, vocês vão analisar aqui o texto, que na forma de imagem, claro, tá? Porque imagem, né, todo o gráfico, e nós temos aqui pequenos textos que traz essa representação. E o gráfico, ele sempre traz esse tipo de texto para se tornar mais claro ao leitor. É uma forma de informação bem rápida. Então, vocês vão analisar aqui e vão dizer que tipo, né, que ele pertence, o que ele informa. E já retornamos.
Vamos conferir a sua resposta e tentar alinhar com a minha resposta. É claro que eu trouxe mais algumas informações e você deve complementar a sua resposta com a resposta da professora, ok? Então, trata-se de um gráfico, claro, né? Que apresenta em formato de linhas, nós temos ali ao lado, de linhas, a porcentagem de crianças e adolescentes com e sem acesso à internet divididas por classe social. Então, se vocês observarem ali, é exatamente isso que eu escrevi aqui, porque nós temos aqui as classes sociais, né? E nós temos aqui o percentual de crianças e adolescentes e o vermelhinho, criança e adolescente sem acesso à internet, ok? Então, essa é uma forma de analisar e de fazer a leitura de gráfico. Bora lá, continuando a aula. Crianças que usam internet por classes sociais, está escrito aqui. Aí, como a prof explicou ali. Qual é a pergunta que nós temos da número 4? Qual seria a importância da utilização de um gráfico como este num artigo de divulgação científica? Qual é o propósito do artigo? Qual é o objetivo do propósito do artigo de divulgação científica? Qual é a finalidade dele? Qual é a característica dele? É muito diferente daqueles outros artigos que nós aprendemos, né? Aqui nós estamos falando de científico, né? E não daquele mais popular, o qual nós abordamos nas aulas anteriores. Ok? Já retornamos.
Vamos fazer a nossa correção? Então, nós temos aqui no artigo de divulgação científica, os gráficos não são meramente ilustrativos, ou seja, ele não vem para apenas ilustrar, eles têm a função de apoiar o entendimento sobre o conteúdo do texto. Então, o autor, ele faz uma pesquisa, como nós estamos falando de artigo de divulgação científica, então baseados em dados científicos, ele pode fazer ali, elaborar o seu texto e trazer então um gráfico representando ou comprovando a sua pesquisa. Então, aqui essa é a resposta correta que você deve colocar no seu caderno. Então, gente, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos nessa aula sobre gráficos e infográficos. Nós diferenciamos que os gráficos têm linhas, que ele tem retas, que ele tem cores e, enfim, o infográfico, ele tem um breve resumo de um texto, talvez ele seja um pouco mais amplo, ok? E o que nós aprendemos mais? Analisamos a importância do artigo de divulgação científica, lembrando que o artigo de divulgação científica, ele é baseado em coletas de dados, né? Então, o autor, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fundamentar o seu artigo como? Numa pesquisa de dados comprovando que aquilo que ele está falando é verdadeiro, é algo empírico, é verdade, ok? E com isso finalizamos a nossa aula, mas antes, é claro, a professora tem que falar que vocês devem acessar o Classroom e devem realizar uma atividade. Essa atividade que vocês vão marcar a sua presença. Pronto! Marcou, garantiu, validou a sua presença. E as demais atividades vocês devem realizar e devolver ao professor da classe. O que mais? Aqueles alunos que não têm acesso à plataforma devem ir até o local da sua escola e retirar a sua atividade, fazer e entregar ao professor da sua sala, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu quero dizer a vocês que eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Eu estou com muita saudade da sala de aula, né? Da interação, do abraço e de tantas coisas boas que nós compartilhamos em sala. E eu acredito que a gente vai voltar assim, né? E que esse tempo ele vai passar. Então receba o meu abraço, cada um de vocês, a família de vocês, e se cuidem até que cheguem a vacina para que todos estejam imunes, para que a gente possa ter a liberdade de passear, de sair e de visitar os nossos amigos e os nossos também familiares. Um abraço a todos e bons estudos!